Hoje eu estarei falando acerca de Estevão, que foi um diácono ousado, cheio de fé e do Espírito Santo. Mas deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Daniel de Almeida e sou ministro do Evangelho. Pois bem, eu quero tomar como base o texto que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a partir do versículo 4, que nos diz assim: mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Pármenas e Nicolau e prosélito de Antioquia. Eu quero falar acerca dos 4 pilares do Evangelho na vida de Estevão. O primeiro pilar do Evangelho que nós encontramos na vida de Estevão é o conhecimento. E nós sabemos que o conhecimento ele é gradual e contínuo. O povo ele perece por falta de conhecimento. Nós encontramos este versículo no livro de Oséias. Pelo fato do conhecimento ser gradual e contínuo, existe um exercício, uma busca que a pessoa tem que ter. E essa busca ela vem através da leitura da palavra. Mário Quintana ele escreveu nos seus rabiscos que analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que sabe ler e não lê. Portanto, Estevão era um homem abalizado no conhecimento da palavra. A Bíblia Sagrada diz que Estevão era cheio de sabedoria e ele era cheio de fé. A palavra fé aqui significa, no grego, pistes, significa uma fé fundamentada na palavra de Deus. Depois que a pessoa possui o conhecimento da palavra de Deus, ela adquire este conhecimento que é gradual e contínuo, esse conhecimento que nós estamos sempre crescendo nele, entra a fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé ela também é gradual e contínua. Esta fé ela é exercitada na palavra de Deus. É uma fé em ação. Estevão tinha essa fé em ação. Ele colocou em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz que Estevão era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A fé dele era tanta que ele era usado nos dons do Espírito. E depois da fé, que é gradual e contínua, vem a santificação, a santidade. A santidade também é gradual e contínua. A santidade ela é de dentro para fora, ela é externada através de uma pessoa que tem uma vida com Deus. Quando Estevão foi levado arrastado para o Sinédrio, a Bíblia diz que todos no Sinédrio, era o sumo sacerdote e 70 homens, todos olharam para Estevão, fitaram os olhos nele e viram seu rosto como o de um anjo. Ou seja, a santidade estava externada na vida de Estevão. A santidade também é gradual e contínua. Não tem como uma pessoa ter santidade de Deus, não tem como uma pessoa ser cheio do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, na maneira de falar, agir e ser, que é o caráter de Cristo, se a pessoa não tiver a santidade. Mas para chegar na santidade, primeiro necessário é nascer de novo. Depois, a busca pela palavra de Deus, que é gradual, vai produzir a fé. E da fé vai vir a santidade e, por fim, entra então as experiências. Você já viu aquelas pessoas com cabelo branco que estão anos numa igreja, numa congregação, e elas sempre contam o testemunho dos outros? Elas nunca têm o seu próprio testemunho para contar? Os cabelos brancos nem sempre representam experiências com Deus, muitas vezes é sofrimento. Mas na vida desse diácono Estevão, a santidade, ela produziu experiências na vida de Estevão. Estevão teve uma carreira curta, mas ele teve experiências com Deus. Ele deixou um legado, e aquele que tem uma vida de busca
pela palavra de Deus, que exercita a sua fé, tem a sua santidade, ele tem experiências com Deus. Estevão fazia sinais e prodígios dentre o povo. Ele discutia com as pessoas na sinagoga dos libertos, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e eles não podiam resistir à sabedoria que Estevão falava, porque a sabedoria vinha do alto. Até o momento em que Estevão foi levado até o Sinédrio, e o sumo sacerdote lhe deu a oportunidade de defesa, mas Estevão abriu as Escrituras e falou de Jesus. E por este motivo, de condenar a rebeldia do povo, Estevão foi apedrejado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus à direita de Deus. Se ajoelhou e disse: eles não sabem o que fazem, e adormeceu. E o manto de Estevão caiu aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas olha que interessante, Estevão ele tinha o conhecimento da palavra, a fé que também era fundamentada nessa palavra, que a palavra produz a fé. Ele tinha a santidade externada, que é de dentro para fora, e também tinha experiências com Deus. Que nós possamos ter experiências com Deus, mas para isso nós temos que passar pelo conhecimento, pela fé, pela santidade, e assim teremos experiências. Que Deus te abençoe.